Graças e paz, amado, meu nome é Adalberto Francisco. Bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre algo que normalmente acontece. Eu costumo tirar sempre essa dúvida aqui com os alunos lá na escola, que é como você pode destacar a guitarra em meio a diversos instrumentos. Então, é uma situação que costuma acontecer. Você está lá tocando guitarra, mas aí tem um violonista, tem um tecladista, tem, sei lá, percussionista, baterista, o cara tocando, sei lá, saxofone, aí 20 pessoas cantando, né? Eu tô exagerando, né? Mas a, 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 existe essa possibilidade, assim, de você ter realmente estar tocando com muita gente. O que acontece? Quando você vai fazer um solo, aí você, sei lá, liga a distorção, aí pá, fica aquele som altão, aí você consegue destacar o que você está fazendo. Mas quando você está fazendo base, aí normalmente você fica só ali, aquela coisa, né? Mais um na multidão. Ainda mais se você fizer os acordes junto com o violonista, né? O cara tá lá fazendo lá. Aí você tá lá fazendo também, né? E aí vai ficar mais do mesmo, né? Então, qual é a dica? Existem algumas coisas que você pode fazer, né? Aqui no vídeo nós vamos falar sobre, nesse vídeo, né? Nós vamos falar sobre uma dessas possibilidades, que é, no caso, você usar procurar uma região, quando eu falo região é em termos de frequência, que não esteja sendo tão explorada. Então, o que acontece? Normalmente, o violonista está tocando numa região média, né? Às vezes em um médio agudo aqui, mas normalmente é médio e um pouco grave ali, né? O tecladista está por aí também, né? A mão direita dele está mais ou menos nessa região aqui e a mão esquerda já está na região grave, já lá brigando com o baixista lá, né? Disputando espaço. E o que acontece? O guitarrista ele tem que tentar fugir um pouco dessa região mais cheia, né? Com bastante gente tocando e procurar a região mais aguda mesmo. Aí o que acontece? Quando você vai tocar na região aguda, né? Se você bobear, você fica fazendo, né, aqueles acordinhos de cá para cá bem estridentes, né? Porque eles acabam suando bastante. Então, qual é a ideia? Aqui, para não ficar uma coisa muito estridente, você procura ele mais ou menos nessa região aqui. Ó. É um médio agudo indo para o agudo, sem ficar tão estridente. Né? Então você consegue fazer dar um destaque legal para o instrumento. Aí entra uma coisa, que é você conseguir conhecer os acordes aqui nessa região, né? Para você poder fazer os arranjos que você vai fazer aqui, né? Então, vamos pegar uma sequência, né? Vamos trabalhar aí dentro de algo objetivo. Né? Vamos fazer aqui uma sequenciazinha bem conhecida. Ó. A sequência vai ser o que? Dó, Sol, Lá menor e Fá, né? Bem conhecida essa sequência, né? Tem um monte já de músicas assim. Então nós vamos começar procurando essa região aqui, como eu estava falando, essa região médio aguda aqui, né? Fazer ó, Lá menor, Fá, Que, Dó e Sol, né? Então eu vou fazer um Lá menor aqui, ó. Qual é o critério que eu estou usando aqui, pessoal? É a questão do gosto mesmo, né? Não sei se você pode fazer ele mais agudo, um pouco menos, né? Entra essa questão do gosto pessoal mesmo, né? Se você fizer ele muito agudo, ficar muito estridente aí e incomoda um pouco. Ele acaba ficando muito destacado. É legal você fazer uma frase, né, e tal, mas se ficar tocando por ali, fica muito
estridente. Por essa região aqui é como se fosse uma extensão natural do que o tecladista faz ali, né? Do que o violonista faz. Então fica numa região ali que não fica uma coisa muito assim fora do que está acontecendo. É como se fosse uma extensão natural, né? Então eu estou fazendo aqui um Lá menor. Aí lembrando aqui, né, pessoal, tem já uns vídeos aí no canal falando do Caged, né, que é um sistema que você mapeia o braço todinho para fazer os acordes, né? Então, esse Lá menor aqui está na forma de Ré menor. É como se eu fizesse o Ré menor aqui, ó, cadê ele aqui? Isso. E fosse andando com ele, né? Até chegar aqui, ó. Estou aqui na casa 7 aqui, ó, fazendo esse acorde, né? Então, depois do Lá menor, a sequência vai para o Fá, né? Eu vou fazer um Fá aqui próximo, ó, ele está aqui, ó. Esse Fá já está na forma de Lá. Então, saí do Lá menor, na forma de Ré, fui para um Fá na forma de Lá. Né? Depois vai vir um Dó. Eu já tenho um Dó aqui, ó. Tá vendo? Tudo pertinho, usando o Caged. E depois eu vou ter um Sol. Posso fazer ele aqui, ó. Na forma de Dó. Então tá lá, ó, Lá menor, Fá, Dó. E depois Sol e volto para Lá menor. Somente isso aí. A gente pode tocar isso aqui, né, do jeito que está aqui mesmo, né? Porque eu vou botar aqui um backing trackzinho para a gente ter trabalhar isso aqui, né? Assim, de uma forma que dê para ouvir a diferença, né? Mas quando você faz isso aqui, você acaba embolando um pouco com que normalmente os outros músicos estão fazendo, né? Então, qual é a saída para cá? Primeiro, na hora de fazer a sequência dos acordes aqui, tem um macete americano que chama de voice leading, que seria, de uma maneira assim, bem simples, você fazer a quantidade quanto menos movimentação você tiver entre os acordes, melhor, né? Então você vai fazer a menor movimentação possível. Então olha só, eu estou com esse Lá menor aqui, né? Quando esse Lá menor vira o Fá, tem algumas notinhas aqui que se mantêm, né? Então olha só, é como se eu fizesse isso aqui. Eu vou deixar aqui só nas 3 cordas de baixo aqui, ó. Aqui é o Lá menor. Olha o Fá. Viu? Ó. Essa notinha aqui na terceira corda aqui, né? Que é um Mi. Quando eu estou no Lá menor, ele vira um Fá, ó. Aí é aquela coisa do processo de formação, né? O Lá menor é Lá, Dó, Mi. E o Fá é Fá, Lá, Dó. Né? Então eu só tenho essa diferença do Fá e o Mi, né? O Fá, no caso, tônica do Fá, e aí quando muda para o Lá menor, entra o Mi, né? Que é a terça do Lá menor. A nota Dó e a nota Lá permanecem. Então eu poderia, no acorde Lá menor, tocar essas 2 notas aqui, ó. E quando for para o Fá, eu mantenho elas. Né? Vai soar bem. Então, ó, aí eu tô Lá menor, Fá, agora eu vou para o Dó. Olha o que eu vou fazer aqui no Dó. Ao invés de eu fazer ele cheião aqui, eu vou fazer só aqui embaixo. Né? Então, ó, fui pro Dó. Se eu estiver tocando só essas 2 notas aqui, a única coisa que está mudando aqui é que eu estou saindo desse Lá e vindo pro Sol. Né?
Eu estou fazendo, no caso, o acorde Dó maior, né? Aqui, né? Então tá aqui, ó. Seria aqui o Lá, o Fá e aqui o Dó. Então, se eu tocar só nas duas primeiras cordas, essas duas aqui servem pro Fá, ou pro Lá, servem pro Fá, e quando for pro Dó, eu só trago essa pra cá, ó. Né? Então, ó. Muito bem. Agora, olha só. Eu estou fazendo esse Sol aqui no formato de Dó, né? Então, ó. Eu estava no Dó aqui, ó. Fazendo ele aqui embaixo, ó. Eu só vou ter que trazer essa notinha aqui, que é um Dó. Ele vai virar Si. Né? Então, ó. Isso aqui serve para o Lá, serve para o Fá. Quando eu venho para cá, serve para o... Aqui vira um Dó, né? E aqui vira o Sol, né? Aí a maneira de tocar isso aqui, pessoal, você... Aí, aquela coisa que eu estava falando do ritmo, né? Aí você vai tentar criar nuances aqui, né? Está todo mundo tocando, né? Por exemplo... Aí você vai tentar criar alguma coisa diferente disso. Uma expressão aí da música clássica, que é o ostinato, que seria uma figura que você fica repetindo ela, né? Uma coisa assim bem, né, marcada. Então, por exemplo, ó. Fica bem naquela coisa meio worship, né? Eu vou botar uma basezinha aqui, pessoal. Lembrando que a base é isso aí que a gente estava fazendo. Lá, Fá, Dó e Sol, né? Vamos ver aqui, ó. Dó, Sol. Então, olha Lá menor aqui, ó. Fá, olha o Dó. Sol, Lá. Fá, mesma coisa, né? Dó e o Sol. Aquele meu ostinatozinho, ó. Ok. Né? Então, ó, você já viu que dá para já criar e você ficar lá misturado lá no meio do povão, né? Você tá lá fazendo não. Você fica fazendo isso, né? O pessoal acostuma com esse som, né? Se você parar de fazer de repente, o pessoal já sente falta, né? Pô, você estava fazendo um lancezinho legal ali, pô, faz aquela coisinha na guitarra. Né? Então você já dá um destaque, né? Aqui no caso eu usei essa figura ostinata é quando você fica repetindo alguma coisa, né? E ela fica ali marcando. Eu usei aqui essas duas cordas. Eu poderia fazer, no caso, usando outras duas cordas. Eu vou usar aqui a primeira e vou usar a terceira corda aqui, ó. Voltamos nos mesmos acordes aqui, pessoal. Então, Lá menor. Aí eu vou usar aqui, ó. Quando muda pro Fá, aí essa notinha aqui, que é um Mi, ele vira o Fá. Então, ó, a lá de baixo continua. Né? Olha o que acontece quando vem pro Dó. Ele volta. Né? O Fá volta pro Mi aqui. Então, ó, Lá menor, Fá, Dó. Agora, olha o Sol aqui, pessoal, ó. Opa, desculpa. Aqui, né? Então, tava aqui, ó. Vem pra cá, ó. O Si, o Dó veio pro Si e o Mi veio pro Ré, né? Então, já fica uma coisa aqui, ó.
Né? Aqui uma coisa já se cria uma coisa um pouquinho mais melódica, né? Tem uma onda de blues aqui, né? Né? Aqui a gente usando esses intervalos aqui maiores, né? Vamos ver como é que fica essa ideia da base aqui, ó. Mesma coisa, né? Olha lá menor. Olha o Fá. Voltou. E o Dó. E o... De novo, ó. Olha o primeiro. E aí vai, né? A gente fez isso em cima de uma sequência e dentro de uma determinada região. Eu poderia fazer esses acordes que eu escolhi dessa forma, eu poderia fazer mais para cá, um pouco mais para lá, né? Aí entra o gosto de cada um, entra a criatividade. Mas de qualquer forma, aqui você já vê que dá para criar alguma coisa diferente, né? Não é nada muito sei lá, espalhafatoso e tal, uma coisa assim, um arranjozinho contido, bacana, né? Legal. Com o tempo você consegue fazer isso até mesmo sem pensar muito, né? Uma coisa meio improvisada, assim. De repente está tirando um som com a galera aí, você já faz esse tipo de ideia aqui, né? Isso aí, pessoal, espero que tenha sido útil aí. Se você está gostando do conteúdo do canal, não é inscrito, se inscreve aí, compartilha, ajuda a gente a continuar divulgando aí essa mensagem aí da música aí, tá ok? Valeu, então, um forte abraço, fique na paz, até o próximo vídeo.